Olá, meus amigos da Solar TV, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com o professor Sidney Piranga, da Solar Plus Brasil, uma das maiores empresas do Brasil de treinamento e certificação para o mercado fotovoltaico, e também um convidado internacional aqui, é o Eli Luke. Tudo bem, pessoal? Opa, Ricardo, tudo bom? É um prazer mais uma vez estar aqui, né? A gente batendo esse papo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é de interesse do mercado aí, fotovoltaico, né? Que são as soluções de storage, né? A gente sabe que a energia solar, né? Como toda a energia da geração distribuída, né? É uma energia intermitente, né? Então, a gente precisa ter outra fonte de energia para poder manter, né, uma potência firme para atender uma carga. Então, hoje nós vamos falar exatamente a função da storage junto com a solar especificamente, né? Para saber como que a gente pode atender vários tipos de demandas e necessidades do mercado com a solução de solar storage. E, para isso, né, a gente convidou o Eli Luke, da Elon Energy, tá? Que é uma empresa francesa, que possui soluções exatamente para esse mercado, né? De usinas híbridas, né? De usinas storage, off-grid, de sistemas de monitoramento de usinas, né? De integração com escada. Eles têm também solução de escada, então acho que hoje vai ser bastante proveitoso para quem não está assistindo. Legal. Então, para a gente começar, Hélio, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência e trazer um pouquinho do teu conhecimento para o nosso público, tá ok? Ok, com prazer. Então, primeiro, eu agradeço pela oportunidade dessa vídeo. Eu desejo um bom dia, uma boa tarde a todas as pessoas que visualizam esse live. Então, eu sou Eli, trabalhando pela empresa Elum. Para falar mais de mim, eu sou francês e engenheiro. Minha empresa é a Elum Energy, empresa que trabalha através do mundo, fornecendo sistemas que chamamos de EMS. Então, significa Energy Management System, para monitorar, mas também propor controles nessas aplicações solares e também híbridas que vamos conversar hoje. Então, é um prazer de novo. E vamos na frente para conversar sobre isso. Bacana. Então, para começar, eu vou passar a palavra, então, para o Sidney. Sidney, vamos começar esse bate-papo, então, falando um pouquinho das oportunidades aí. O que nós podemos considerar aí para o mercado, considerando a experiência do mercado internacional e trazendo isso como aprendizado para o mercado brasileiro? Ok, Ricardo, a gente sabe que o Brasil está em vias de uma mudança na regulação, né, da micro e mini geração distribuída. O que é essa mudança? A mudança maior vai ser exatamente a gente pagar a tarifa fio, né? Quer dizer, o que você exportar para a rede, você não vai receber de volta na mesma proporção, né? E essa taxa da tarifa fio, ela vai ser crescente, né, durante 8 anos. Então, no final de 8 anos, a gente vai estar pagando aí 100%, que a gente chama do fio B, né? Que é exatamente a tarifa do uso do sistema de distribuição, aquela parte que fica com concessionária de energia, né? Porque a TURG nós temos o fio A, que é referente à transmissão, e temos o fio B, que é referente à distribuição. Então, como já acontece em mercados que começaram mais cedo, né? A pulverização dos sistemas de alto consumo, como a Europa e os Estados Unidos, né, já há essa cobrança, né, e tem alguns países, inclusive, que você, inclusive, não pode nem exportar nada de energia. Então, o que acontece? Você, praticamente, a energia que você está produzindo, você tem que ser autoconsumida, tá? Inclusive, os inversores, você consegue controlar para que ele não exporte nenhuma energia para a rede, tá? Mas aí você fica ainda numa dependência muito grande da energia da concessionária, porque você, se tiver um gerador solar, você só vai gerar enquanto tiver sol. Enquanto tiver nublado, ele vai gerar muito pouco. Então, a solução é storage. Então, está se tornando assim comum você adquirir um kit fotovoltaico, né, na Europa e Estados Unidos, junto com a bateria. Tá? E aí, para isso, a gente tem várias soluções, né? Tipo assim, a bateria, ela vai te dar o quê? Ela vai te dar uma alta disponibilidade, né, da energia que você está gerando. Porque na solar,
você está gerando, está autoconsumindo, e o que você está gerando a mais do que o autoconsumo, você está injetando na rede. Se você tiver uma limitação, né, de injetar na rede, ou mesmo que não seja uma limitação, mas que você vai pagar uma taxa, tá, que você não vai receber de volta 100% do que você injetou, começa a não ter muita, né, Atividade. exatamente, começa a não valer muito a pena você exportar esse excedente de energia para a rede. Então, aí é que entra os sistemas de storage, né? Exatamente para o quê? Para você armazenar essa energia, ao invés de você exportar para a rede. Então, a gente tem diversas aplicações. Tá? Hoje, praticamente, o mercado ele divide aplicações atrás do medidor, que seria dentro da unidade consumidora, né? E aplicações antes do medidor, que são aplicações no GTD, que a gente chama, que é geração, transmissão e distribuição. Né? Porque as baterias, elas fazem um papel bastante importante, não só dentro de uma pequena geração residencial, mas também junto à geração, principalmente quando você tem fontes de energia que são intermitentes, como eólica e solar, tá? Junto também à rede de transmissão, garantindo regulação de frequência, monitorando, né, a tensão da rede, que a gente chama dos serviços ancilares, como também fazendo arbitramento, e atrás do medidor, fazendo peak shaving, né, aumentando a tua taxa de autoconsumo. Então, e tem diversas aplicações, que hoje são aplicações que já são bastante utilizadas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, não com a mesma intensidade, porque a gente ainda não tem essa taxa. Né? Ainda tem sobra de conexão, né? Ainda tem rede disponível para conectar, né? Mas um presente, eu não digo que não é um futuro, é uma coisa presente, que a gente vê cada vez mais, né, as aplicações que demandam esse tipo de solução. Né? A gente, inclusive, tem no mercado brasileiro, né, como as concessionárias de energia são regionalizadas, mas nós temos várias concessionárias de energia, né, que a tarifa do horário ponta chega a ser mais de 10 vezes a tarifa fora ponta. Então, nós temos muito, a gente tem, para você ter ideia, uma vez eu fiz um levantamento, a gente tem mais de 300 mil unidades de consumidor em média tensão que usa grupo gerador diesel no horário de ponta. Tá? Para quê? Porque o uso do gerador diesel no horário de ponta, ele fica mais barato do que você pagar a tarifa ponta da concessionária. Então, aí entra a bateria. Não só para substituir, mas para trabalhar em conjunto com o gerador diesel. E aí eu acho que o Hélio agora vai encaixar exatamente o produto dele nessas soluções. Poxa, é muito bacana, né, pessoal, Hélio e Sidney, a gente conversar sobre essas aplicações, sobre as tendências, né? E a gente sabe, Hélio, que assim, na Europa, a energia fotovoltaica como um todo começou bem antes que no Brasil, né? Então, a gente tem muito o que aprender, porque o grid já está bem mais evoluído aí, as aplicações, e mesmo que agora a gente está acelerando o processo aqui no Brasil, a gente tem um bom indicativo aí que vem da Europa, de outros mercados, para a gente aprender com isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua empresa e dos serviços que você oferece e o que nós podemos considerar aí fora que está sendo utilizado hoje, que vai chegar aqui no Brasil e vai virar referência para nós também. Certo. Então, eu concordo com você. Já primeiro na Europa começamos um pouco antigamente se interessar nesses assuntos de armazenamento de energia através de baterias. Isso vem também dos Estados Unidos. E uma tendência que está acontecendo mais mundialmente. Também, por exemplo, a minha empresa se desenvolveu com essas aplicações na África, porque lá o contexto favoriza também o uso desse material. Aí também vemos que essa tendência pode estar muito relevante nas aplicações do Brasil. Por exemplo, em zonas mais rurais, faz sentido começar a pensar em armazenamento junto a geradores para aplicações agriculturais, por exemplo, também em zonas industriais, onde já tem necessidade de geradores, faz muito sentido começar a pensar na integração de baterias para várias razões. O que Sidney apresentou, eu concordo totalmente. Agora, para falar mais sobre a Elum,
Então, eu vou ficar o responsável das vendas Brasil pela empresa Elum. A sede da Elum está na França, nosso time técnico trabalha da França, mas trazemos para todo mundo, para EPCistas integradores do mundo, essas soluções que permitem fazer o controle e também o monitoramento dessas aplicações. Então, a ideia para mim é que, desde que um cliente aqui no Brasil vai ter um interesse para usar um material, um produto que permite fazer controle, ele pode diretamente entrar em contato comigo, me explicar qual é a necessidade do projeto e eu vou analisar, ver com meu time técnico, minha equipe técnica, as necessidades e propor uma solução adaptada da Elum, porque nossa visão é de trazer soluções padronizadas para essas aplicações, dependendo do contexto. Então, vamos propor um produto com a lógica de controle necessária e adaptada à necessidade do projeto. Legal, legal, Eli, obrigado. E então, assim, hoje a gente pode considerar que a tua empresa ela oferece soluções para monitoramento mais avançado, vamos dizer assim, né? E personalizado, seria isso? Então, depende do que você considera como personalizado, mas temos muitos produtos dependentes indo de só monitoramento para as aplicações mais básicas, mas nesse caso, com baterias, claro que se existe uma demanda específica ou da regulação local, podemos fazer o necessário para atender esses requisitos técnicos locais, mas também para projetos de grande porte ou para fazer uma supervisão global de vários equipamentos, que seja baterias, mas também geradores e também inversores solar. Vamos coletar todos os dados e depois aplicar um controle que é necessário. Então, pode ser coisas que consideramos aqui mais básicas, como usar a carga mínima dos geradores, aproveitando do solar e decidindo, em consequência também, caso que tenha armazenamento, quando carregar, quando descarregar essas baterias para otimizar o uso da microgrid, da rede híbridas. Uhum. Que legal. Sidney, agora eu gostaria de perguntar para você, você conhecendo a fundo o mercado, e a gente sabe que o nosso mercado tem algumas particularidades, né? Por exemplo, territorial. Nós temos um território que muitos brasileiros ainda não têm acesso à energia, não chega à rede em alguns brasileiros, né? Em algumas localidades. E a gente sabe que quando a gente começou o sistema fotovoltaico, se falava em sistema fotovoltaico há 15, 20 anos atrás, era off-grid. Então, eu queria começar desse ponto com você. Quando a gente fala hoje de off-grid hoje e off-grid há 20 anos atrás, que eram as aplicações de torres isoladas, né, que ainda eram baterias precárias, ainda era muito caro para se manter um sistema, mudou muita coisa, né, Sidney? Então, eu queria que você falasse hoje, com a tua visão de mercado, com o conhecimento que você tem acesso a diversos profissionais do setor, o que você considera hoje sobre sistemas off-grid? Então, Ricardo, é importante você ter falado isso, que o Brasil é um país de dimensões continentais e, além disso, não só por ele ser grande o território, mas nós temos territórios muito remotos que temos dificuldade de acesso, né? Você tem ideia, tem cidades na Amazônia que você saindo de uma capital próxima, como Manaus, você leva uma semana para chegar. O acesso é só via rio, de barco, tá? Então, quer dizer, a gente tem, inclusive, restrições ambientais. Eu não posso desmatar, fazer uma picada na mata e levar uma rede de distribuição até a localidade. Então, hoje, né, se você for lá no site da ANEEL, nós temos cerca de 445 sistemas isolados. São o quê? São micro e mini sistemas que abastecem uma comunidade. Eu não estou falando uma unidade consumidora isolada, esse tem milhares. Eu estou falando de microsistema. E esses sistemas já existe, né, um projeto da ANEEL de substituir, por quê? Porque esses sistemas, a maioria deles são com geradores diesel, tá? Já teve uma troca substancial de quase 30% por sistemas com baterias, mas com baterias com tecnologia chumbo ácido, né? Que o que é que acontece? São baterias que têm um ciclo de vida muito curto, e aí você tem um custo, né, de reposição
dessas baterias. Então, hoje a gente tem até outras tecnologias, né, de baterias de lítio, que tem um ciclo de vida 3, 4 vezes maior do que, até mais, né? Cada vez que a tecnologia está evoluindo. Nós temos hoje baterias de lítio com 12 mil ciclos de vida. É claro que para eu manter esses 12 mil ciclos, eu preciso ter uma boa estratégia operacional. E aí que entra as soluções da Lum. Porque nesse sistema de storage, Ricardo, mais importante do que você fazer um bom dimensionamento da bateria é você fazer um bom controle operacional. Por quê? Porque a bateria é muito sensível à temperatura, tá? Ele é sensível à descarga, a porcentagem de carga e descarga da bateria. Tá? Então, tem vários indicadores que você tem que controlar e não dá para você controlar através do inversor do controlador de carga. Tá? Eu preciso ter exatamente o que? Um AMS, que é essa a solução que a Lum tem. Com o AMS, ele faz o quê? Ele pega todas essas informações, não só da bateria, mas do inversor, do controlador de carga, da rede, e ele junta tudo numa plataforma só. Tá? Só que não é só você monitorar, é você desenvolver uma estratégia operacional. Porque você tem que saber o que é que você está fazendo. Porque, de acordo com sua estratégia operacional, você vai poder, inclusive, estender o ciclo de vida da bateria. Tá? Então, eu até digo assim, é mais importante do que você saber dimensionar, é você ter uma estratégia operacional para manter a alta disponibilidade da bateria. Porque não adianta você ter um local remoto e daí acontece um problema e todo mundo fica sem energia. Aí não adianta de nada. Né? Então, você tem que manter alta disponibilidade e, para isso, você tem que ter um monitoramento e um controle rigoroso do estado de saúde da bateria. Se você não tiver, tá, esse sistema, e é o que acontece hoje nesses microsistemas da Amazônia. Praticamente tem um pequeno sistema solar com uma bateria de chumbo ácido ainda. Você não tem nenhum sistema que faz o monitoramento, o controle, né? Não existe uma estratégia operacional. Então, tem várias comunidades dessa que o sistema está parado há 6 meses, 1 ano. Eu digo, porque eu tenho, inclusive, profissionais que trabalharam comigo, que fizeram esses projetos e chegaram para mim e disseram, seria uma pena, nós instalamos o sistema lá e tem sistema lá que está 1 ano parado. Poxa vida. Tá? Então, quer dizer, não adianta você colocar o sistema, deixar lá funcionando e você não ter um monitoramento, você não tem uma estratégia para que você consiga manter a alta disponibilidade desse sistema. E a Lum tem essa solução, que é exatamente o MS, que vai fazer todo esse controle e vai fazer a estratégia de operação. Que legal. Porque sem estratégia de operação, não adianta você ter um sistema isolado sem estratégia de operação. Com certeza, esse sistema ele não vai manter nem a alta disponibilidade, nem vai manter, né, a disponibilidade de ciclagem da bateria. Porque se você não manter, né, as condições favoráveis de funcionamento da bateria, a bateria ela vai se degradar num tempo muito menor do que aqueles 12 mil ciclos que o fabricante garante. O envelhecimento precoce, né? Ou seja, você tem um bom sistema, você pode ter as melhores soluções, a melhor marca de bateria, mas se não tiver um controle e uma gestão adequada, obviamente que esse equipamento ele pode ser precocemente, né, descartado. Eli, então a sua empresa ela vai começar uma operação no Brasil, ela já começa essa operação? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Então, já comecei a trabalhar em relação ao Brasil e alguns projetos no Brasil. E eu até agora estou trabalhando da França, mas em dezembro de 2021 estou chegando em São Paulo com essa vontade de abrir um escritório para ter mais disponibilidade para o mercado brasileiro, porque, como conversamos desde o começo dessa vídeo, vemos uma atração florescente para projetos e ainda mais a necessidade de sistemas de controle nas aplicações brasileiras. Bacana. E hoje os seus clientes principais são EPCs, empresas que fazem a implantação de usinas, correto? Exatamente. Entramos em contato com EPCistas, GPCs, integradores que têm projetos que seja off-grid ou também on-grid, conectado à rede, e que precisa desses controles. Aí vamos diretamente falar com eles, escutar as necessidades dele, entender os controles que precisam e vamos, em retorno, propor uma solução que é adaptada às necessidades.
Legal. com o produto da gente. Produto da gente. Legal. É muito bacana, né, Eli, Sidney, conversar sobre essas tecnologias, sobre as tendências, né? E a gente nos encontramos nos eventos, conversamos com muitos profissionais e, assim, hoje o mercado, a gente pode dizer que ele está mais educado e já entende o que é um sistema híbrido, por exemplo, né? Isso é Então, bom. quando você falava de um sistema fotovoltaico no começo, para um cliente, ele falava, poxa, mas eu vou ficar sem energia se a rede desconectar, mas eu não estou produzindo a própria energia, então ficava essa questão no ar, né? Hoje Sim. já não, hoje o Então, cliente já entende muito bem o que é a aplicação, o que é um sistema só on-grid, ligado no grid, e ligado num sistema híbrido, que ora você utiliza o grid de uma maneira inteligente, ora não. Eu queria te perguntar, Eli, na França, por exemplo, como que funciona assim, os sistemas assim? Hoje já é comum sistemas conectados e misto, né, no formato híbrido, com backups em residências, em indústrias. Como que funciona isso hoje? existe na França projetos de porte grande, e algo que já desenvolvimos e começamos na França, acho que era em 2015, se não me engano. Então, já existe, sim, são aplicações várias que temos na França, incluindo baterias. Aí, vemos também necessidades diferentes em outras zonas. Cada zona tem especificações, mas onde temos muito sucesso também, por exemplo, é na África, em zonas remotas, Uhum. porque lá onde tem uma rede um pouco fraca, precisa desse apoio com baterias. Faz ainda mais sentido nessas localizações integrar a solar. E como falamos hoje, em zonas de Brasil, acho que a situação é a mesma, então também nessas zonas da Amazônia, por exemplo, integrar soluções com baterias chega relevante e pertinente. O Sidney está em contato direto com muitos alunos, né, Sidney? O professor Sidney é conhecido no Brasil inteiro e você tem um curso específico, né, Sidney, para aplicações com baterias, sistemas off-grid e BK, é Exato. isso? Eu queria que você falasse um pouquinho Então, para a gente. então, Ricardo, a gente tem esse curso que há já 5 anos que a gente oferece no mercado, né? É um curso de sistemas de projetos híbrido, off-grid e backup. Tá? Então, nesse curso, a gente tanto vê, né, as possibilidades de projetos para micro e mini geração, mas também a gente vê em usinas em escala de utilidade. Tá? A gente tem projetos também, no curso, a gente demonstra, né, como fazer projetos para usinas também de grande porte. A gente tem praticamente para os dois mercados. Né? E a gente vê que está tendo uma demanda muito grande para fazer esse curso. A gente começou há 5 anos, a gente fazia 2 vezes por ano, hoje nós temos turmas todo mês. Inclusive, nós convidamos o Hélio para fazer uma palestra na próxima turma, né? Legal, bacana. Vai ser muito bem-vindo, né? E trazer conhecimento para o nosso mercado também. Agora, então, quer dizer, né? A gente falou aqui de aplicações off-grid, quando faz muito sentido, a questão de puxar um grid para alguns lugares, né, praticamente fica inviável, paga todo o custo do desenvolvimento de um projeto off-grid. A gente falou de projetos híbridos, falou um pouquinho de alguns assuntos bem interessantes. Agora, um assunto que puxa bem atenção aqui, que muita gente ainda desconhece, são aplicações para frente do medidor. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Primeiro, pegando um gancho aqui já com o Sidney, aqui no Brasil, e depois a gente vai para o Hélio. Ricardo, a gente, inclusive, tem um sistema que, inclusive, foi inaugurado agora, da Neoenergia, tá? Uhum. Que é um sistema exatamente fazendo regulação de frequência, né? Fazendo regulação de tensão e fazendo arbitragem. Inclusive, foi instalado na cidade de Registro. Esse projeto foi um projeto oriundo do edital da ANEEL. Né? Em 2018, a ANEEL lançou um edital de P&D, pesquisa e desenvolvimento, de sistemas de storage antes do medidor. Tá? Seria aplicações na parte de geração, transmissão e distribuição. Então, teve 21 projetos aprovados, tá? Inclusive projetos nessas 3 áreas, né? Tanto geração, transmissão e distribuição. E esses projetos são projetos pilotos, né? Na realidade, é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, só que o primeiro deles agora está funcionando operacional. Não é mais um projeto de P&D, tá? Ele virou
um projeto real, que é na cidade de Registro, aí em São Paulo. Legal, pertinho, né? Bacana. E você, Eli, o que você tem a dizer sobre isso? Como funciona hoje na França, por exemplo? Então, na França, sim, temos também muita demanda para respeitar regulamentações locais, que seja com a atenção ou a frequência para entrega de energia na rede, precisa de algumas regulamentações. Então, é algo que é possível decidir através de um controlador, porque vamos captar os dados dos equipamentos e, em consequência, adaptar eles para respeitar essas regulamentações. Também existe projetos de grande porte, um pouco em zonas da África, por exemplo, em ilhas da África, onde integramos todos esses equipamentos com demandas específicas. Nos Comores, por exemplo, acho que Comores, uma ilha da África, ela é desconectada a rede pobre, vamos dizer aí. Então, fizemos lá um projeto solar, incluindo também geradores e baterias. Aí, para atender bem toda essa ilha, tem duas redes diferentes. Então, dependendo do horário, tem que injetar energia no ponto A da rede e outro horário no ponto B da rede. E também tem um controle bem específico do carregamento e o descarregamento das baterias para conseguir atender a demanda de energia do local, independente do momento. Então, tudo isso é possível de fazer usando o MEMS. Bacana, legal. Sidney, quando a gente fala de atrás do medidor, né, soluções atrás do medidor, a gente fala também de peak shaving, né? O que seria o peak shaving? O peak shaving é exatamente você usar a energia, né, que você vai armazenar na bateria, né, para bater no horário de ponta, né, no pico de demanda. Né? Geralmente, o pico de demanda, a gente sabe que aqui no Brasil, né, nós temos dois picos, nós temos um pico mais ou menos 3 horas da tarde, porque pela alta inserção, né, dos ar-condicionado nas residências. Então, antes a gente tinha um pico só em torno de entre 18 e 20 horas, que é exatamente o horário de ponta. Hoje nós temos 2 picos, né? Então, de acordo com a unidade consumidora, né, dependendo em que horário é o pico, tá? Geralmente, nesse horário de pico, você paga uma tarifa mais alta, né, que é a tarifa de ponta, principalmente aqui no Brasil, quando ela é de 18 às 20 horas. Só que como esse horário de ponta está movimentando um pouquinho durante a tarde, inclusive tem uma discussão na ANEEL, né, de a gente ter tarifas horárias em baixa tensão. Tá? Então, quer dizer, você não, em baixa tensão, você vai pagar também. Nós já temos a tarifa branca, né, que tem tarifas diferenciadas, ponta, fora ponta, intermediário, tá? Mas já está sendo discutido na ANEEL, inclusive, se é cobrado tarifa binômia da baixa tensão. Você vai pagar por demanda e vai pagar a tarifa ponta e fora ponta. Tá? Então, hoje nós temos só no caso a tarifa branca, mas na média tensão, né, você paga uma demanda pelo pico. Né? O pico seria o quê? Seria o pico de potência que tua carga demanda naquele horário. Então, o peak shave é exatamente isso, é você armazenar energia. Você pode armazenar, inclusive, quando a tarifa é mais baixa, ou então, se você tem um gerador fotovoltaico, você armazena a energia que está gerando fotovoltaico e você usa ela nesse horário de ponta para reduzir o valor da demanda que você tem que contratar. Por quê? Porque você injeta essa energia nesse horário e aí a demanda de energia da rede ela vai ser reduzida e você vai reduzir a contratação de demanda que você paga na concessionária. Legal. Ou seja, Nelly, tudo precisa de controle, né, e gestão dessa energia toda, de que forma eu vou fazer, como eu vou fazer, são milhões de opções e a história da mudança da matriz energética está acontecendo cada vez mais acelerada. Então, chega a um ponto que a gente vai sim ter várias opções de como fazer, mas a gente vai ter mais controle de produzir e consumir energia. Não sei se vocês concordam com isso, né? Então, para a gente finalizar, como eu queria de cada um de vocês um pouquinho da visão de vocês de um futuro próximo. Então, como que vocês enxergam um futuro próximo na gestão da energia, da nova matriz energética?
Você vai poder, por exemplo, optar por você estar ou não no grid, você vai poder comprar energia via aplicativo, são várias questões envolvidas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Eli, aproveitando que a gente já passou a voz para você, como que é a tua visão de futuro próximo. Depois a gente passa para o Sidney. Certo. Então, minha visão do futuro próximo, ela já é o resultado da situação atual. Vemos, por exemplo, no Brasil, mas são problemas internacionais que, por exemplo, no Brasil tem uma crise hídrica, né, com diminuição da possibilidade de usar energia hidrelétrica, o que é uma grande parte da produção no Brasil. Então, fica muito relevante, pertinente e necessitamos, né, integrar novas opções, novas soluções, e nessa matriz energética que você falou, tem uma grande vaga para solar. Uhum. O solar é uma energia bacana por isso, tem relevante por isso, e ela pode estar complementada com baterias também, que dá mais flexibilidade e mais flexibilidade econômica e também para guardar energia e reusar essa energia nos momentos mais interessantes de noite, por exemplo. Então, minha visão do futuro próximo é a seguinte: conseguir desenvolver, em geral, as energias renováveis, especialmente o solar, com esse assunto das baterias, que estão seguindo também. Uhum. Legal, quer dizer, né? A solar é uma fonte fantástica de geração de energia, porém é uma fonte intermitente, assim como a eólica, né? E agora, quando a gente fala em adicionar a bateria, é como se você estivesse dando um poder extra ali para o solar crescer e realmente seguir em frente aí com o mercado. E você, Sidney, queria que você falasse um pouquinho da sua visão. Pronto. Ricardo, a gente pode até analisar pelo lado econômico, né? Existe um indicador que ele mede a intensidade energética de um país. Tá? Então, a intensidade energética é quantos quilowatt-hora um país consome em relação ao PIB dele. Tá? Então, se você for ver a maioria dos países, o consumo de energia ele acompanha o PIB. Tá? Uhum. Só que o que está acontecendo? De 5 anos para cá, o consumo de energia ele descolou do PIB. Ele está sendo muito maior do que o PIB. Tá? Por quê? Exatamente, né, pela incursão dessas novas tecnologias. Nós temos veículos elétricos. Fazer um carro elétrico hoje, tá? As baterias, se você tiver um carro de uma autonomia de 300 km, ele tem uma bateria de 30 kWh. Tá? Então, imagina, você na tua residência, você tem que ter essa capacidade, tá, de gerar 30 kWh a mais só para carregar o teu veículo. Tá? Então, quer dizer, e veja bem, você passa o veículo de dia, você vai carregar de noite. Como é que você vai carregar de noite você com um sistema fotovoltaico? Então, a gente falava muito no início, né, quando começou a microgeração distribuída, que o consumidor virou um prosumidor. Né? Aí eu digo agora que ele tem que ser um prosumidor inteligente. Tá? Por quê? Porque não é só você gerar energia, né, para a sua residência, jogar na rede o excedente e receber de volta os créditos à noite. Você vai precisar de energia para o teu veículo elétrico, você vai precisar de energia para fazer a gestão do consumo da sua casa. Uhum. Nós temos aí os IoT, né, que é a internet das coisas. Praticamente hoje todos os eletrodomésticos são inteligentes. E isso, tá, demanda mais energia, tá? Mas aí você consegue também o quê? Você consegue também gerenciar o uso desses equipamentos para você não precisar também assim de tanta energia e de fazer desperdício. Né? Então, o que a gente vê é exatamente descolamento. Se você for fazer uma análise dos 10 principais mercados de energia solar, que o Brasil entrou esse ano, né? Tipo assim, o Brasil, na energia solar, ele está em 16º, mas em termos de acréscimo de potência, esse ano ele já está entre os 10 maiores. Né? Nós devemos fechar o ano aí entre 4,5 e 5 gigawatts, tá? Que é um volume bastante expressivo, né, de nova potência de energia solar. Quando esse mercado de veículos elétricos, né, aquecer no Brasil, que não vai demorar muito também, porque isso já está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, tá? Nós vamos precisar de dobrar essa potência, tá, dos geradores solares nos telhados, e, além disso, ter baterias, porque que horas eu vou carregar esse veículo?
Na verdade, eu uso o veículo de dia, na maioria da parte do tempo, né? Então, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter como armazenar energia à noite, até porque, com essa mudança regulatória, a tarifa da noite vai ser mais cara, mesmo em baixa tensão. Então, eu vou ter que ter um sistema de armazenamento para armazenar essa energia durante o dia, no meu gerador solar, e à noite usar para fazer a carga do meu veículo elétrico, né? Alimentar meus dispositivos eletrônicos da minha casa, fazer o gerenciamento de todo o consumo. Então, eu vejo assim, que sem o gerenciamento, tá, você não chega a lugar nenhum, porque a tendência é você multiplicar o consumo de energia na sua residência, com o advento dessas novas tecnologias. Né? Para você ter ideia, a gente saindo um pouquinho do âmbito, né, residencial, se for pegar o âmbito global, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito maior, né? Quer dizer, o setor de transporte, que ele é praticamente majoritário, carbonizado, né? Que é exatamente o uso do óleo, diesel, da gasolina, ele está passando por essa transformação energética, né? Então, você tem ideia, no mundo hoje, cerca de 45% da energia do mundo é oriundo de fontes não renováveis, é carbono puro. Então como eu falei, né, a inserção dos veículos elétricos e de novas tecnologias como a IoT, né, vai fazer com que a gente tenha cada vez mais demanda pelo uso de energia, e principalmente à noite, né, porque o veículo elétrico você vai estar usando de dia e à noite você vai chegar em casa, você vai querer fazer um carregamento. E um carregamento rápido, aí para isso eu preciso ter uma bateria, um sistema de bateria para armazenar essa energia de forma adequada. Então, Ricardo, o que eu vejo assim, é um caminho sem volta, né? Então, os sistemas de storage, de bateria, né, eles vieram para ficar por conta até dessas novas tecnologias que estão chegando aí no mercado. Legal. Bom, são muitos assuntos que a gente tem que falar aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês. O nosso tempo já está se encerrando, mas foi um prazer conhecer aqui o Eli, que eu não conhecia. Fica aqui o convite aqui para você, quando quiser aqui fazer outros bate-papos, trazer mais, vamos aprofundar essa temática aqui dentro da Solar TV, que tem muita coisa bacana para a gente trazer. Sidney, mais uma vez, obrigado também pela sua participação. Fantástico, os seus cursos são incríveis, você é muito bem falado no mercado com os seus treinamentos e com a sua empresa. Então é isso. Eu agradeço muito a participação dos senhores hoje e vamos bater mais papos aqui na Solar TV, tá ok? Um abraço, pessoal. Okay, até mais. Beleza. Obrigado. Até mais. Tchau. Até mais.